Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui o nosso encontro de hoje à noite, né? Então, agradeço a todos e a todas que estão conectados aqui. É uma aula da disciplina Políticas Públicas, Culturais e da Informação, né? Ela tem uma característica um pouquinho diferente hoje, né? Que tem um convidado, né? Que vai apresentar aqui uma fala, depois a gente vai debater com ele, né? É o Eduardo Augusto Sena, a quem eu já agradeço antecipadamente, né? O Eduardo, ele é pesquisador, ele é doutorando em Ciência da Informação na Escola de Comunicação e Artes da USP, né? O Eduardo, ele também trabalhou durante muitos anos, né, na Secretaria Municipal de Cultura em São Paulo, né, passou pela Fundação Bienal e atualmente ele trabalha no Instituto Pedra, mas ele vai poder falar um pouco melhor da trajetória dele do que eu, né? O importante é que ele vai trazer alguns subsídios, né? Algumas reflexões para a gente debater, né? E conversar com ele, né? Ele que tem uma experiência assim bastante grande na gestão, né? Das políticas culturais e também na reflexão e na pesquisa sobre elas, né? Então a gente vai fazer aquele esquema de sempre, né? O Eduardo vai falar aí seus 30, 40 minutos, depois a gente abre para as perguntas, para as questões, para os debates, né? As pessoas podem se expressar tanto pelo áudio, né, como também os mais tímidos ou os que preferirem podem utilizar o chat e aí eu fico controlando, tá bom? Então, enquanto o Eduardo fala, eu só peço que o pessoal mantenha o microfone desligado, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para o Eduardo e agradeço mais uma vez a presença dele aqui com a gente. Eduardo, é contigo. Acho que teu áudio está desligado. Boa noite, Marco. As dificuldades tecnológicas na pandemia. Muito obrigado pelo convite, Marco. É sempre um prazer poder falar da minha experiência e poder contribuir para a transmissão aí de conhecimento dentro da universidade pública. Agradeço demais o convite. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Como o Marco falou, a minha proposta é falar um pouco da minha experiência na Secretaria Municipal de Cultura, e como o Marco já adiantou no início, portanto, para mim, é uma fala em primeira pessoa. Eu trabalhei, vou falar muito rapidamente da minha trajetória, até para vocês poderem compreender de qual era a minha posição, de que meu papel na Secretaria, portanto, de que lugar que eu falo, e de que lugar que eu vou narrar essas experiências. Eu trabalhei na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo a partir do início de 2006, inicialmente no Teatro Municipal de São Paulo, que hoje é uma fundação e é um equipamento importante da Secretaria, muito grande, um equipamento que, assim como a Biblioteca Mário de Andrade e o Centro Cultural São Paulo, são quase secretarias em si, dada a complexidade da gestão dos espaços, né, e são equipamentos culturais importantes. Enfim, trabalhei na Secretaria Municipal, no Teatro Municipal, inicialmente de 2006 até 2009, mais ou menos, e depois fui trabalhar como assessor do gabinete do então secretário Carlos Augusto Calil, e fiquei lá no primeiro ano da gestão do Juca, que assume no início da gestão Haddad, aqui a Prefeitura de São Paulo, e eu passo, então, a trabalhar nos meus 2 últimos anos como diretor do Departamento de Expansão Cultural, que era um departamento da Secretaria que hoje tem outra característica, devido à reforma administrativa que ocorreu no final de 2016, mas que, à época, tinha como escopo os programas de formação da Secretaria, Programa Vocacional e a Escola Municipal de Iniciação Artística, e a gestão de equipamentos culturais, teatros, centros culturais, distribuídos pela cidade. Enfim, o Marco me pediu para, de acordo, inclusive, com a disciplina, fazer uma fala que relatasse um pouco da minha visão, da minha experiência na gestão dos projetos na área de informação, assim, ligados à informação, por exemplo, então, as bibliotecas, mas também eu vou falar um pouco, acho que aqui, de um modo geral, das políticas de extroversão de acervos, por exemplo, e de gestão da informação que tiveram início a partir da gestão do Carlos Augusto Calil, e um pouco a continuidade disso na gestão depois do Juca Ferreira, e falar
um pouco de como constituiu-se uma agenda de fomento a manifestações artísticas, a dinâmicas culturais que ocorriam nas periferias da cidade de São Paulo, notadamente a partir do programa VAI, um programa da Secretaria Municipal de Cultura, que é a sigla para Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais, é uma política de fomento criada para jovens produtores culturais da periferia da cidade, a qual eu dediquei meu projeto de mestrado, minha dissertação de mestrado fala sobre esse programa, e falar também um pouco dessa agenda de formação cultural, que eu acho que uma das políticas que precisam ser mais desenvolvidas no campo das políticas culturais, políticas ligadas à formação, que tem práticas interessantes aqui na Secretaria Municipal de Cultura, mas que hoje precisariam ser reformuladas para adaptarem-se melhor também ao que é hoje, né, a cena cultural contemporânea na cidade de São Paulo. Enfim, para falar desse período que eu trabalhei lá, eu acho elucidativo dar um primeiro panorama de como foram essas duas gestões de um ponto de vista muito geral, macropolítico e orçamentário. E acho que isso vai permitir, vai facilitar a compreensão dessa narrativa que eu pretendo fazer ao longo desses 10 anos. Por que eu digo isso? Porque a gestão, a gente pode considerar aqui na cidade de São Paulo, o início dos anos 2000, quando assume a Prefeitura de São Paulo, a prefeita Marta Suplicy, que há, de fato, um interesse no fomento, no desenvolvimento de uma política cultural a cargo da Secretaria Municipal de Cultura que tivesse maior protagonismo na cidade. Acho que a gestão da Marta já aponta para isso, mas é uma gestão que vai ter, talvez, como um dos grandes marcos do ponto de vista da cultura, a criação dos CELS, que são centros educacionais da cidade de São Paulo, mas que foram importantes porque, criados nas periferias da cidade, são equipamentos que têm teatro, uma coisa que era um tipo de equipamento cultural que era e é raro ainda em várias regiões da cidade de São Paulo. Tem também uma política fundamental da gestão da Marta, que é trazer a secretaria para a Galeria Olido, no centro da cidade, epicentro ali da virada cultural, por exemplo, e de várias manifestações, ali próximo ao cruzamento da Avenida São João com a Ipiranga, enfim, e outras ações, mas eu retomo a gestão da Marta Suplicy, porque é na gestão da Marta Suplicy que vai acontecer um fato fundamental para essa história toda e para a minha própria carreira na secretaria, que é a nomeação de Carlos Augusto Calil para ser diretor do Centro Cultural São Paulo, logo no início da gestão da Marta Suplicy, em 2001. O Centro Cultural São Paulo, não sei se todos têm a oportunidade de conhecê-lo aqui em São Paulo, é o maior centro cultural que a cidade tem, em tamanho, mas também em complexidade e naquilo que oferece. É um espaço que conta com diferentes bibliotecas, salas de cinema, sala de teatro, espaço aberto à utilização pública dos seus usuários e que reinventam usos ali, fazem do espaço, que é bastante amplo, um espaço de experimentação. O Calil é nomeado, então, diretor do Centro Cultural São Paulo, que a gente comentava quando trabalhava na secretaria, quase como uma secretaria em si, como eu falei no início, porque você tem um equipamento que é muito grande, com muitas áreas, muitos espaços diferentes, é um equipamento que, por exemplo, que cria seus próprios editais de fomento, né, de financiamento à cultura, então é um espaço muito importante, muito potente na cidade de São Paulo, cujo diretor era o Carlos Augusto Calil, que já havia sido diretor de outras instituições importantes do audiovisual brasileiro, da Cinemateca, foi presidente da Embrafilme, e que quando há a mudança de gestão da Marta para o José Serra, temia-se, né, que essa mudança poderia provocar uma descontinuidade das políticas, enfim, que fosse pudesse, mas
essa pessoa, esse gestor cultural que tinha sido diretor do Centro Cultural São Paulo, ele é nomeado secretário logo no início também da gestão do José Serra, e assume a secretaria. O Calil assume, logo que ele assume a secretaria, ele tem uma fala que é interessante, que ele diz numa entrevista que ele quer fazer uma gestão revolucionária, tá difícil aqui, uma gestão revolucionária, mas conservadora, revolucionariamente conservadora. Saiu. E por que isso? Porque ele pega uma secretaria que tinha um potencial enorme, né, muitos equipamentos importantes, políticas importantes sendo desenvolvidas, mas que tinha uma fragilidade orçamentária e de infraestrutura e de estrutura de gestão. Então, ele reorganiza a secretaria muito rapidamente, e digo isso para falar daquilo que é fundamental para a gestão das bibliotecas na cidade de São Paulo. Ele cria um sistema de bibliotecas municipais, ele organiza fisicamente, do ponto de vista da gestão, as bibliotecas que antes eram separadas entre bibliotecas públicas e biblioteca infanto-juvenis, por exemplo. Então, ele cria um sistema municipal de bibliotecas, que permite fazer uma gestão centralizada e, portanto, com muito mais eficiência das bibliotecas. O Calil inicia a gestão dele com essa medida, que é uma reforma administrativa, organizando, então, a secretaria, cria um sistema municipal de bibliotecas, que, então, unifica esses espaços, mas também desenvolve outras iniciativas que são fundamentais, como, por exemplo, a criação de um departamento específico para cuidar da Biblioteca Mário de Andrade, que passa, então, a contar com uma gestão mais direta dos seus recursos, né, passa a ter autonomia de gestão, e dentro dessa mesma reestruturação, ele reorganiza também o Arquivo Histórico Municipal, responsável pela guarda de um acervo sobre a cidade muito importante. Mas mais também do que reorganizar administrativamente essas instituições, ele promoveu um amplo programa de reforma dessas edificações. Então, quase todas as bibliotecas foram reformadas, essas bibliotecas que a criação do Sistema Municipal de Biblioteca reunia 60 bibliotecas espalhadas por diferentes pontos da cidade de São Paulo. Então, ele reorganiza esse sistema, dá uma gestão centralizada dessas bibliotecas, mas dá autonomia para a Biblioteca Mário de Andrade, que, assim como o Teatro Municipal, assim como o Centro Cultural São Paulo, é uma instituição em si, que é quase de uma publicidade da própria secretaria, porque você tem um acervo a ser gerido, um acervo de obras raras, você tem público, você tem todas as demandas de um grande equipamento, do ponto de vista da infraestrutura. Então, o Calil reforma esses espaços também, reforma a Biblioteca Mário de Andrade, e assim como, no caso do Arquivo Histórico, que ganha um anexo para a guarda do acervo, que ele vai nomear de Torre da Memória Paulistana, também a hemeroteca da Biblioteca Mário de Andrade ganha um edifício novo para a guarda do seu acervo, enfim, também para a criação de espaços de consulta a esses acervos. Então, a gestão do Calil é uma gestão que vai ter um enfoque muito grande numa reestruturação bastante ampla da secretaria, uma requalificação que é operacional e de gestão, mas também de infraestrutura física dos seus espaços, dos seus equipamentos. Ele faz isso utilizando, por exemplo, nesses grandes equipamentos do centro da cidade, como a Biblioteca Mário de Andrade, a Casa da Imagem, que é onde está localizado o acervo de imagens, uma parte do acervo de imagens da secretaria. Ele faz isso com recursos oriundos de um empréstimo do BID, que havia sido conquistado na gestão da Marta Suplicy, e aí essa é a grande sacada do Calil enquanto secretário, que ele sabia da existência desses recursos, empréstimos de longa duração, para a Prefeitura de São Paulo, para ações na sua área central, para ações de requalificação da sua área central. Muitos desses projetos, uma boa parte desses recursos era para ser investido em ações na área de transporte, de moradia, por exemplo, mas não foram utilizados para esse fim, e a secretaria pôde, então, contar com um volume enorme de recursos
para restaurar vários desses edifícios, né, vários desses equipamentos. Eu digo isso porque isso é uma mudança importante, porque quando você vai ter a mudança para a gestão do Juca, a gestão de Juca Ferreira, ex-ministro de Cultura, que assume no início da gestão Haddad a secretaria vai ter um crescimento que é contínuo ao longo desses anos e o patamar do orçamento continua mais ou menos igual, mas você é uma modificação desse orçamento. A composição desse orçamento passa a ser diferente, porque, por exemplo, para esse amplo programa de ações de requalificação de equipamentos culturais, de reforma, de restauro de equipamentos históricos e culturais, a gestão do Calil pôde contar com recursos que depois não estavam disponíveis para a gestão do Juca Ferreira, do Nabil e da Rosário, que foram os 3 secretários do período. Porque vários desses recursos, eles foram catalisados para justamente obras na área, para ações de infraestrutura urbana, de transporte, de habitação. Então, essa dinâmica política, essa dinâmica orçamentária, ela vai influenciar também na dinâmica política da secretaria de modo geral. Então, a gestão do Calil teve a sorte de poder contar com recursos, na época, de diferentes fontes, para fazer essa requalificação física desses espaços. Mas, para falar um pouco, então, das ações específicas, acho que da área de bibliotecas, no relatório de gestão 2005-2008, que a Secretaria elaborou, e que eu recomendo a leitura para quem tiver interesse em entender esse período na Secretaria, mas também porque é um relatório realmente difícil de ser encontrado sobre uma gestão cultural, ainda mais de um secretário que tenha ficado 4 anos ocupando posto numa secretaria, mas é um relatório muito bem feito e muito extenso das ações que a secretaria desenvolveu no período. Nesse relatório, por exemplo, quando listadas, acho que as 12 ou 13 iniciativas que julgavam-se mais importantes, uma delas era justamente a criação desse sistema municipal de bibliotecas e a criação de bibliotecas temáticas, que foi uma ideia do secretário Carlos Augusto Calil, de criação de bibliotecas que teriam, evidentemente, o acervo das demais, mas que teriam um acervo especializado de acordo com uma vocação no território ou a tentativa de criação, né, de uma vocação específica. Então, as primeiras foram de literatura fantástica, por exemplo, de contos infantis, mas esse projeto permaneceu e hoje eu sei que, por exemplo, você tem biblioteca temática feminista, enfim. Essas bibliotecas eram a ideia de você ampliar, na verdade, né, dentro de um espaço específico, um debate sobre uma área que julga-se de interesse de um número grande de pessoas. Então, você tem bibliotecas temáticas de música, né, de poesia, você cria, então, bibliotecas que podem ter um acervo direcionado para essa temática. Na gestão também, ainda do Carlos Augusto Calil, eu acho que políticas importantes na área de livro e leitura foram, por exemplo, a criação de projetos menores, né, do que uma biblioteca, mas que tinham capacidade de levar um acervo de leitura para áreas diferentes da cidade. Então, a Secretaria criou alguns pontos de leitura, que eram espaços menores, pequenas bibliotecas, mini bibliotecas, muitas com espaço muito reduzido até para leitura, mas que permitiam, por exemplo, né, a retirada de livros, enfim. E criou também bosques de leitura, que eram espaços, né, de leitura dentro de partes da cidade. Mas eu acho que daí uma iniciativa que é das mais interessantes e mais importantes na área de leitura, de bibliotecas, de biblioteca na gestão do Calil, é a recuperação de um projeto que remonta à gestão de Mário de Andrade na Secretaria de Cultura. Mário de Andrade que foi o primeiro secretário de Cultura de São Paulo, né, quando chamava-se Departamento de Cultura e Recreação, em 1936, criado em 1936, e o Mário de Andrade cria, naquela época, um ônibus-biblioteca, uma política que era isso, você equipar rechear um ônibus de livro
e parar num ponto da cidade para que a população pudesse fazer uso desses livros, né, desfrutar a leitura desses exemplares. Mas esse projeto, ele é também recuperado na gestão da Marilena Chauí, secretária de Cultura, durante a gestão de Luiz Erundina, mas na gestão do Calil é que esse programa vai ganhar vulto, e ao final da gestão dele, do longo período que ele pôde ser secretário, de 2005 a 2012, a cidade contava com 12 ônibus bibliotecas, que faziam 72 percursos pela cidade. Durante 6 dias, né, acho que de terça a domingo, eles percorriam roteiros específicos em regiões da cidade bastante periféricas, desprovidas, na verdade, não só de equipamentos de cultura, mas, na verdade, desprovidas, muitas vezes, do próprio Estado, de equipamentos de natureza pública. Então, esses ônibus circulavam por esses pontos, do projeto inicial, que era oferecer, então, a possibilidade de empréstimo ou só de leitura desses exemplares, né, os ônibus estacionavam numa determinada região, num determinado ponto, e permaneciam lá por algumas horas. Esse projeto foi ampliado depois com a criação de pequenas apresentações culturais, artísticas. Então, um duo, um trio, era contratado pela secretaria e também fazia, então, uma apresentação nesses locais. Era uma forma de ampliar um serviço, né, realizado numa região, já, como eu falei, muito carente, e ampliar, então, também o repertório de práticas culturais daquelas populações onde os ônibus faziam esse circuito, esse trajeto. Então, essa é uma iniciativa muito importante, muito interessante, que foi implementada durante a gestão do Calil e que permaneceu depois, durante a gestão do Fernando Haddad como prefeito, e tinha essa característica muito, muito, muito generosa e muito necessária, né, de ocupar espaços onde a secretaria, de outra maneira, por exemplo, com a instalação física de equipamento, talvez certamente demore ainda várias décadas. Agora, eu falei de toda essa parte, né, de equipamentos, de infraestrutura física, então gostaria de falar um pouco também só de 3 iniciativas que acho que são importantes, assim, né, dentro de um rol muito grande de disciplinas. Para quem tiver interesse, na verdade, esse período todo que eu estou falando, os relatórios de gestão desses períodos todos estão disponíveis no site da Secretaria de Cultura. Como eu falei, o do período 2005-2008 é muito diferente dos demais, muito mais amplo, muito mais completo, mas os outros oferecem uma leitura possível, uma leitura importante do que foi a Secretaria nesse período. A Secretaria de Cultura, embora tivesse quase 60 bibliotecas, ela, por exemplo, não tinha, até 2005, o seu acervo completamente informatizado. Enfim, então, essa foi uma ação muito importante a se realizar, nesse sentido da extroversão desse acervo e, né, da disponibilização do acervo para a população, que é a informatização desse acervo e também, ao fazer-se isso, o descarte de exemplares que não eram mais, que não podiam mais ser utilizados pelo público, e a compra de livros, que foi uma constante durante todo esse período aí que eu tenho falado. Essa ação foi uma ação que levou um tempo considerável, porque foi permanentemente sendo realizada, mas foi fundamental para você ter, né, um sistema único, integrado de gestão desse acervo. Outra iniciativa que acho importante falar é o programa Veia e Ventania, que foi criado em 2011 e que depois ganha muito ampliado durante a gestão, inicialmente, do Juca Ferreira, que é um programa voltado para a valorização, acho que, da literatura periférica nos espaços, nas bibliotecas da Secretaria, ou seja, com a incorporação de saraus e de outras formas de práticas, outras práticas culturais nesses espaços. Então, é um programa muito interessante, que tem destaque, inclusive, no relatório de gestão, e uma iniciativa realizada durante a gestão do Calil, que foi o programa de Mão em Mão, inspirado numa prática semelhante,
realizada na Colômbia, que era da impressão, né, e disponibilização gratuita de exemplares para a população, que poderiam depois, inclusive, devolver ao ponto de coleta, né, daí a ideia do de mão em mão, ou a ideia de você pegar aquele livro gratuitamente e depois você passar para alguém que leia. E os pontos de entrega dos livros eram nos terminais de ônibus, para que as pessoas aí, que numa cidade como São Paulo, muitas pessoas vão enfrentar muitas horas do seu dia dentro de um ônibus, pudessem desfrutar, né, de algum tipo de leitura. E, então, foram selecionados alguns exemplares, alguns títulos, e que foram publicados, impressos, distribuídos gratuitamente. Acho que esse é um panorama para não estender mais das bibliotecas, enfim, e que depois a gente retoma se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma outra informação. Porque daí eu gostaria de falar um pouco agora, justamente desse que foi o meu objeto da minha pesquisa no mestrado, que é o programa VAI, e que hoje no doutorado, na verdade, continua sendo uma política que eu trabalho, que pesquiso, porque ela é uma iniciativa que tem um impacto muito possível de mensurar e que teve um desenvolvimento futuro muito promissor, com a criação de programas que foram sendo criados sucessivamente após o programa VAI, e que ampliaram muito os recursos destinados ao financiamento de coletivos e grupos artísticos, né, das regiões periféricas da cidade. Enfim, o programa VAI, como eu disse, ele é uma sigla para valorização das iniciativas culturais. É um programa que nasce ainda na gestão de Marta Suplicy, à frente da prefeitura, com uma peculiaridade muito interessante, que é ter sido gestado dentro de uma comissão permanente de juventude na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo. Enfim, vários atores importantes do campo da juventude, ONGs, pesquisadores, gestores públicos, participavam das reuniões para tentar descobrir, né, quais eram as aspirações, né, dos jovens na cidade de São Paulo, que tipo de iniciativa, de política que poderia ser proposta e que contasse com a adesão da juventude, né? E quando os próprios coletivos culturais, os próprios jovens foram participando da reunião, foi ficando muito claro que a demanda deles era pela criação de uma política de fomento que permitisse o financiamento das práticas que eles já realizavam no território, né, que eles já desenvolviam, e por isso o programa assume esse nome, que é de valorização das iniciativas, ou seja, é um programa que reconhece que ocorria na cidade de São Paulo, em regiões onde a Secretaria Municipal de Cultura, por exemplo, não estava presente fisicamente, não tinha nenhum equipamento, mas que eram regiões que ocorria uma dinâmica cultural muito forte, uma efervescência cultural já há muitos anos, há 2 décadas, pelo menos, e que não eram notadas pela própria secretaria, porque os seus integrantes, né, faziam parte de grupos e coletivos que tinham dificuldades reais de competir por recursos com outros grupos e coletivos artísticos mais bem posicionados do ponto de vista socioeconômico e político na cidade de São Paulo. Então, para os jovens, então, que era o objeto dessa comissão de juventude, né, que tinha por objetivo a criação de uma política cultural para os jovens, então, das periferias da cidade de São Paulo, o acesso a recursos como, por exemplo, da Lei Rouanet ou de outros editais era praticamente inviável, porque necessitava se apresentar, por exemplo, um rol de experiências comprovadas, né, pelas instâncias de consagração da atividade cultural, que esses jovens não podiam oferecer nem mesmo, muitas vezes, um currículo de formação na área de cultura, por exemplo.
enfim, o programa Vai, ele é criado e ele passa, então, ele toma a forma de um programa de financiamento de grupos e coletivos com idade entre 18 e 29 anos, e que tem como grande sacada para atingir esse público-alvo realmente o fato de que ele permite aos proponentes, né, dos seus projetos, que recebam esses recursos como pessoas físicas, sem ter a necessidade, por exemplo, de ter alguma formalização jurídica, que foi uma sacada fundamental para você garantir que os jovens, né, que realmente eram os destinatários daquela política, pudessem fazer uso dela, pudessem receber esses recursos. O programa, ele começa em 2004 e desde o início ele foi importante. Eu acabo de falar disso na minha qualificação de doutorado. Esse programa ele foi, acho que, fundamental, porque ele permitiu que a Secretaria de Cultura fosse o locus, abrigasse um programa, quase um programa informal de formação de mão dupla. Explicando melhor, o programa trouxe para dentro da Secretaria grupos e coletivos culturais que compreenderam no acesso aos recursos desse programa e na burocracia que ele demandava, ou seja, apresentar um projeto, prestar contas desse projeto. Eles viram viram nisso o potencial para compreensão de como funciona a máquina pública, né, de como funciona acessar recursos para um projeto, enfim, de que maneira você precisa estar preparado para desenvolver um projeto, prestar contas. Então, assim, o programa, ele serviu como uma espécie de formação em gestão cultural para vários desses coletivos, e logo seus proponentes, seus atores que tomavam parte desses coletivos, que foi fundamental porque deu a eles instrumentos para compreender de que maneira que esse jogo complexo de direcionamento dos recursos de uma pasta como a Secretaria Municipal de Cultura, ou de uma Secretaria de Cultura, permite. Do outro ponto de vista da própria secretaria, o programa foi importante porque ele mostrou, abriu portas a esses grupos e mostrou para vários dos servidores da secretaria, que ocupavam posições importantes, que havia uma dinâmica cultural que, evidentemente, era de boa parte de nós, acredito, desconhecida, ou desconhecia-se o alcance dessas dinâmicas. Ou seja, ela foi importante, né, o programa foi importante porque ele foi, então, uma espécie de programa de formação de um modo avançado, no sentido de que era uma formação em como compreender, de fato, o que o campo da cultura na cidade de São Paulo. Quais são, né, de fato, todos os atores que estão envolvidos, e inclusive aqueles que faziam as suas atividades sem recursos da secretaria, sem recursos de nenhuma outra fonte, muitas vezes. O programa Vai, ele cresce, ele ganha uma segunda modalidade de fomento, logo que há essa mudança de gestão entre Kassab e Fernando Haddad, o programa ganha uma segunda modalidade, que, na verdade, amplia já aquilo que o programa desenvolvia, porque permite agora a grupos e coletivos das regiões periféricas da cidade se inscreverem mesmo que não fossem mesmo que não fossem da faixa etária de 18 a 29 anos. Enfim, essa questão etária desaparece dessa segunda modalidade, porque essa já é uma modalidade criada para ser justamente uma sequência natural de tudo aquilo que o programa Vai havia posto em ação. Ao reconhecer as dinâmicas que ocorriam nesses pontos da cidade, o programa permitiu que muitos grupos e coletivos ou se fortalecessem
ou fossem sendo criados ao longo dos anos, e com isso o programa criou uma série de grupos e coletivos, ajudou a criar uma série de grupos e coletivos que depois continuavam tendo ainda dificuldade de acessar outros recursos, mesmo recursos públicos, embora o PROAC, que é um programa do governo do estado de São Paulo, já fosse acessado por alguns grupos. Enfim, e essa política de fomento às dinâmicas culturais da periferia, ela depois tem, ainda na gestão do Haddad, ela é coroada com a criação de um programa de fomento à cultura das periferias da cidade, resultado de uma intensa mobilização de grupos e coletivos das periferias, que foram fundamentais para fazer a pressão política necessária para que o programa, inclusive, fosse criado através de um projeto de lei específico na Câmara dos Vereadores, a exemplo do que já era o programa VAI, ou seja, fosse criado em lei para garantir, né, obrigar a própria secretaria a desenvolvê-lo ao longo dos anos. Enfim, essa é uma política bastante importante dentro da Secretaria de Cultura, e é um marco também desse processo, de um processo bem sucedido de pressão política e de organização dos interesses de uma determinada parte da classe cultural e artística da cidade, para fazer valer os seus direitos, porque, na verdade, é disso que se trata, né? Nada mais do que reconhecer os direitos culturais de uma parcela da população, historicamente, com muito mais dificuldade de acesso aos recursos. E, por fim, eu gostaria só de falar um pouquinho, também a pedido do Marcos, sobre aquele que foi um projeto criado durante a gestão do Carlos Augusto Calil, entre 2005 e 2012, que foi a criação de um centro de formação cultural em Cidade de Tiradentes, um equipamento muito grande, numa região que é muito precária da cidade de São Paulo, uma região muito pobre. Cidade de Tiradentes é um dos distritos mais ao leste da cidade de São Paulo. O Centro de Formação Cultural, por exemplo, ele fica da sede da secretaria, que é no centro da cidade, algo como 30, 35 quilômetros, para vocês terem uma ideia da distância que o separa do centro da cidade. Enfim, é um equipamento muito grande, que hoje, infelizmente, ainda de incompleta implementação. Eu conversei recentemente com aquele que foi o primeiro diretor do Centro de Formação Cultural, e acho que, me parece que, infelizmente, ele não tem ainda a potência que poderia ter, mas foi um equipamento criado numa região muito pobre, mas pensando-se exatamente naquele que acho que talvez seja aí um gargalo desse tripé que geralmente a gente utiliza para falar de gestão cultural, a parte da formação perto de outras políticas é sempre muitas vezes deixada em segundo plano. A ideia era, na verdade, na criação desse, não de um centro cultural, mas um centro de formação cultural, porque a ideia era que o equipamento formasse mão de obra específica para a área de cultura. Então, formasse cenógrafos, técnicos de luz, e outras disciplinas mais, mas que formasse mão de obra para trabalhar dentro aí do circuito da cultura. E uma demanda que é absolutamente justificada, uma iniciativa que é facilmente justificada, porque existe uma demanda muito grande por profissionais, mesmo na cidade de São Paulo, né? Então, você tinha era uma área muito promissora, uma área muito promissora do campo da cultura, que pretendia se ampliar com a criação do Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes. Porque, se a gente for ver iniciativas semelhantes que a cidade tem, na área de formação desses atores que vão trabalhar
no campo da cultura, mas não como artistas, né, mas como essas formações que são absolutamente necessárias para o artista, para a criação, elas são muito, muito pequenas, as iniciativas são muito poucas ainda e não cumpre essa demanda. Mas essa iniciativa não avançou tanto quanto era possível avançar, embora ela sofra também da dificuldade adicional, que é fazer a gestão de equipamento numa região tão distante do próprio centro e tão é cara no sentido de você não ter equipamentos também culturais numa área mais próximos, que possam servir também de apoio ao que fosse criado ali, mas era uma tentativa de criação de um grande centro de formação nas áreas técnicas do campo da cultura. Eu acho que é isso, Marco, senão não sei mais como contribuir. Eu acho que talvez seja melhor abrir para ti, para os demais, para a partir disso a gente voltar a conversar. Bom, obrigado, Eduardo. Então, vamos fazer o seguinte, né? Eu tenho algumas observações, algumas questões, que aí eu faço depois que rodar aí pelo pessoal, que eu imagino que as pessoas talvez tenham algumas questões, algumas perguntas, ou mais gerais, ou mais específicas, né, em relação ao funcionamento dessas políticas, né? Então, eu vou abrir aí para o pessoal se manifestar. Então, é com vocês, viu, gente? Se quiserem fazer perguntas, observações, pedir algum esclarecimento, vocês podem fazer o uso aí dos microfones, né, e falar pelo áudio ou mesmo escrever aí no chat. Então, fiquem à vontade. Boa noite, professor. Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Você falou sobre a importância desses projetos que integram principalmente os bairros, as comunidades mais distantes, né, de um eixo ali com mais propostas culturais, né? A gente vê que no interior, Ribeirão Preto é um exemplo, nos últimos 30 anos, foi uma cidade que cresceu muito, se expandiu, e hoje tem muitos bairros que a gente que nasceu aqui nem sabe onde fica direito, nem conhece de tanto que a cidade foi se expandindo. A minha dúvida é, uma parte prática, como iniciar esse processo de integração e de criação desses centros nessas áreas mais distantes? Como funciona isso na prática? Ela parte principalmente de uma vontade política ou também de uma ação mais dentro desses bairros, mais dentro dessas comunidades, a partir dos moradores? A gente espera todas, Marco? Eu respondo? Pode ser? Vamos no ping-pong. É? Aí o pessoal vai se animando para falar. Tá bom. Bom, Eduardo, sua pergunta é muito interessante, muito importante, porque, de fato, essa é uma questão fundamental, acho que em qualquer cidade. Em São Paulo, aqui, evidentemente, isso se torna uma tarefa muito mais complicada, porque a cidade é muito maior, mas eu imagino bem a situação de Ribeirão Preto. Eu estudei em Araraquara, que é uma cidade menor que Ribeirão Preto, mas eu sou de São José dos Campos, uma cidade que tem população semelhante a Ribeirão Preto e a mesma situação. Seguramente há várias áreas da cidade onde, mesmo não morando lá há muitos anos, eu não conheça. A grande questão é como você faz exatamente isso, né? Como você incorpora regiões e dinâmicas culturais que ocorrem na cidade às políticas que vão sendo desenvolvidas, como você incorporar várias dessas práticas às políticas formais de uma Secretaria de Cultura. Eu acho que, para responder a sua questão, eu vou falar da experiência de São Paulo. Aqui, você pergunta se isso é uma questão política que parte das forças políticas ou dos próprios moradores. Eu acho que na cidade de São Paulo ela ocorre das duas maneiras, mas
seguramente essa pressão que vem, né, dos moradores, essa organização dos moradores, ela é fundamental para esse processo. Na secretaria, na minha experiência lá, alguns equipamentos foram criados, né, foram possíveis de ser viabilizados a partir dessa organização, né, ou seja, uma organização que faz com que a secretaria muitas vezes tome conhecimento daquilo que vem ocorrendo, e também, se você tem, né, essas práticas, se você tem uma organização no território potente, isso é seguramente um grande ativo para essa interlocução com a própria secretaria, né? Porque você ganha capacidade de diálogo que, de outra maneira, também fica muito dispersa. Então, né, você precisa ter interlocutores, né, o gestor cultural, o gestor público, ele tem que ter interlocutores nos territórios, né? Como que você cria essas pontes? Então, quando você tem movimentos organizados, né, de moradores, organizados, não estou falando que precise ser formalizados, mas que você tenha, né, organização de alguma natureza, isso é uma forma de você ganhar espaço de diálogo, né, e acho que isso é fundamental. Enfim, então, eu acho que aqui, o que o programa vai, por exemplo, se propôs a fazer, era justamente, através desses jovens, dar voz a esses territórios, né, da cidade, onde você tinha uma potência cultural que não era percebida, porque, na verdade, muitos dos programas desses jovens, eles ocorriam em espaços culturais, e aqui espaços culturais de várias naturezas, né, e também esses jovens circulavam através dos circuitos de cultura dessas regiões da periferia. Então, você tem na cidade de São Paulo aqui já uma cena cultural que ocorre em lugares, a população cria as suas formas de fazer cultura, né, no território. Então, você tem a ressignificação de espaços públicos, como pracinhas ou como quadras, por exemplo, para atividade cultural, mas saraus em bares, né, para citar um exemplo famoso da cidade, né. Enfim, então, eu acho que ter essa organização no território ajuda esse processo de diálogo com o poder público e ajuda daí na criação dessa sinergia entre as áreas, as diferentes pontos do território, onde você tem aí uma série de dinâmicas culturais sendo realizadas, né, de várias naturezas, e que às vezes passam ao largo dessa formalização, dessa formalidade, né, da política cultural. Legal, Eduardo. Mais questões aí, pessoal? Alguém tem mais pergunta para fazer? Por favor, façam uso aí da voz. Eduardo, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber de você. Primeiro, para mim dar uma continuidade, eu gostaria de saber, eu não peguei no começo, qual que é a sua formação? Eu sou administrador público de formação. Eu me formei na Unesp Araraquara e fiz mestrado e faço doutorado em Ciência da Informação na ECA, pesquisando política cultural. Ah, legal. Acho que aí tem uma pegada interessante, porque na medida em que, conforme o outro Eduardo aí colocou, de como fazer, como buscar essa situação que acontece na periferia, quais são as formas e tal, eu percebi em você realmente que tem por trás uma pegada de gestor público mesmo, né? Onde você tem que ter alguns interlocutores, saber como é que essa situação chega. E na secretaria também por trás, para dar retaguarda sobre tudo isso, é necessário também que acho que tem que ter um pessoal com uma competência técnica, né? Para que isso realmente consiga evoluir para frente. Eu sei que isso deve estar lá nos relatórios, mas tem uma ideia assim, Eduardo, assim, você deve ter catalogado, né, essas iniciativas culturais, os tipos e os volumes alocados, né, diante do trabalho que foi sendo feito. Mas, assim, rapidamente, você pode dar algum destaque, de tipos de atividades e volumes nesses processos?
Sim, acho que, obrigado pela pergunta, eu acho que sim, o que eu posso falar um pouco assim, aproveito um gancho da sua pergunta, você pergunta da minha formação, e eu sou da área de administração, fiz minha graduação em administração pública, né, com esse interesse em trabalhar com gestão pública mesmo, e acabei indo trabalhar na secretaria, muito por conta disso. Mas eu acho que só um ponto antes de falar, acho que das formas em que esse financiamento toma na secretaria, falar um pouco de um aspecto que eu não falei antes, que é exatamente o que foi uma iniciativa importante da secretaria. Eu falei muito no início dessa reorganização que é promovida a partir da gestão do Calil, que é justamente uma forma de amplificar internamente a capacidade de escuta também do que ocorre na cidade. Mas acho que um aspecto fundamental que ocorre na gestão do Calil é a introdução, né, a nomeação de funcionários de carreira para vários postos importantes da secretaria. Então, na verdade, você também consegue com isso dar uma estabilidade, né, às políticas, e, ao mesmo tempo, né, a introdução, a nomeação de pessoas que têm uma interlocução com o território como funcionários públicos, né, ocupando uma posição na secretaria, ela é fundamental para permitir ainda mais essa tradução, né, porque, na prática, o que tem uma literatura específica, até que movimentos sociais vai falar, e o que é na prática, o que eu pude perceber na prática, é que você tem uma flexibilidade entre as posições, né? O servidor público, ele é, antes de mais nada, também uma pessoa que tem os seus próprios seus interesses e seus valores e a sua prática política específica, né, as suas orientações políticas e tal. Então, eu acho que é importante lembrar isso, que, né, o servidor também, há uma simbiose, muitas vezes, nas ações da secretaria entre os grupos, os coletivos, a sociedade civil e esses servidores públicos, que são também pessoas aí movidas pelos princípios da administração, mas, claro, que comungam aí, compartilham os seus interesses com vários dessas agendas, né, que estão postas na cidade. Mas falando um pouco, assim, do que é o Programa VAI, o Programa VAI 2, o Fomento à Periferia, um aspecto muito interessante desses programas é que eles vão ter, desde o início, o Programa VAI, uma das grandes sacadas do programa é ele permitir com que os projetos fossem apresentados sem um formato específico. Então, você me pergunta quais são os formatos, né, que forma. Os programas, esses projetos vão ter as formas as mais diferentes possíveis, porque tudo era permitido. Então, você pode ter um projeto que é um sarau, mas também se propõe a fazer um seminário, um projeto de filme que também vai incorporar a desenvolvimento de oficinas sobre audiovisual. Então, você, né, para poder, de fato, abarcar toda essa complexidade, né, essa diversidade cultural que a cidade oferecia em várias regiões dela, você desenvolve um programa que permite com que o formato dele seja livre. E depois você tem que se ater às formalidades do edital, claro, aos valores, né, a um teto de valores, mas você pode apresentar projetos em muitos formatos e que abarcassem mais de uma linguagem ou outra. Então, mas você vai ter, claro, projetos também nas linguagens, né, você tem projeto em todas as linguagens, a lista é muito longa, mas você vai ter projetos de teatro, de rádio comunitária, de audiovisual, de criação de filme, de criação de shows musicais, enfim. Você tem aí uma gama muito grande de formatos e de linguagens que são desenvolvidas nesses projetos. Mas isso é por conta dessa possibilidade, né, de você não ter um formato pré-determinado e nenhuma linguagem a se tratar. Mas acho que, complementando a pergunta do Brandão,
Eduardo, acho que talvez falar um pouco dos recursos, né? Que tinha um lance de estar vinculado por lei, né? Como eles... Tá, desculpa. Claro. Eu acho que é isso. O programa VAI, ele, assim como outros programas de fomento da Secretaria, o teatro, a dança, eles são projetos, eles são leis municipais. Então, e assim como o programa de fomento à periferia, que é resultado do programa VAI, não resultado, mas é um encadeamento histórico do programa VAI, ele também foi criado através de um projeto de lei que cria uma lei específica. Qual que é a grande vantagem, né? É óbvio, porque você não pode, a Secretaria não pode, por lei, ou o Legislativo não pode, por lei, determinar um recurso específico para aquele programa. A vinculação de recursos orçamentários só é válida, né, só é permitida no Brasil para as políticas, né, a destinação de um orçamento específico para uma política, ela só é permitida, né, na legislação para as áreas de saúde e educação. Então, você não pode criar, por exemplo, um programa como vai e falar, eu vou destinar 10 milhões por ano. Mas você pode determinar limites de valor, você pode criar, né, dentro do decreto, uma série de instrumentos. Mas, então, a vantagem do programa é que, quando ele é criado, ele parte de um recurso inicial, que na época era de 1 milhão, esse edital, o primeiro edital do VAI era de R$1 milhão, para chegar hoje aí na casa, para ultrapassar os 4, 5 milhões de reais. Mas esse que é o ponto mais importante do programa, e é exatamente nesse ponto em que os grupos e coletivos e a classe artística, né, das diferentes linguagens, vai lutar para conseguir, que é uma política de fomento que seja aprovada como um projeto de lei específica e que, portanto, obrigue a Secretaria a desenvolver essa política. Aí você vai ter e aí você vai ter aí você vai ter também todas as disputas subsequentes a esse fato, que é a disputa por ampliação do orçamento de cada um desses projetos. Então, é claro que a classe do teatro tem interesse em ampliar os seus recursos, como tem da dança, como tem os grupos ligados à periferia, e mais do que tudo depois, você também tem o fato de que a Secretaria de Cultura, como todas as outras secretarias, quando tem início o orçamento, o ano fiscal, ela tem uma parte dos seus recursos congelados. Então, a disputa por descongelar esses recursos, né, garantir com que o determinado programa tenha recursos no montante suficiente, é uma disputa permanente também dentro, né, da própria secretaria. Mas eu acho que evidentemente que no período que eu estou tratando aqui, do Calil, por exemplo, depois do Juca, né, esses secretários todos, acredito que, mesmo que não fossem, né, obrigados por lei, eles manteriam esses programas. Mas é evidentemente que essa é uma estabilidade, dá uma ancoragem, ancora esses programas dentro da secretaria de maneira inelutável. Então, isso esse de fato é um aspecto fundamental dessas políticas, que diferencia outras políticas da própria secretaria ou aí de outras instâncias, de outras instituições culturais que com o tempo deixaram de ser desenvolvidas. Mais questões aí, pessoal? Professor Eduardo, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Eduardo, que quanto à questão do coronavírus, a gente sabe que teve alguns setores que foram afetados, e o setor da cultura principalmente, né? Porque é um setor que depende de muita movimentação, muito público, né? Sendo museus, bibliotecas, teatros. Principalmente no município de São Paulo, que é onde você chegou a atuar na secretaria, o que você acha, assim, quais seriam as iniciativas que a secretaria deve tomar depois que essa pandemia acabar, e quais serão as consequências a curto e médio prazo, por exemplo, na questão de cultura na cidade de São Paulo? Bom, Arthur, essa é uma pergunta importante que várias pessoas estão se fazendo, para a qual
as respostas, né, estão sendo construídas, né. Eu acho que na secretaria, a secretaria tentou, né, vem tentando desenvolver projetos emergenciais aí para fazer frente à pandemia, que é a contratação, através da contratação de artistas em formatos, para usar um termo muito simples, assim, não convencionais, né? Então, um projeto que ia ser desenvolvido de música nas sacadas, enfim, ou eu acho que isso é uma iniciativa que a secretaria está perseguindo, assim como outros atores aí do campo da cultura, o SESC, o próprio Itaú Cultural aqui em São Paulo, que lançou editais específicos também para artistas. Eu acho que essas são iniciativas que são importantes e são fundamentais, porque boa parte da atividade cultural na cidade de São Paulo, mas no resto do país também, em boa medida, ela é decorrente desses editais, né, de financiamento, sejam públicos ou sejam privados. Então, essa é uma prática recorrente, seja um edital pequeno da Secretaria de Cultura, ou seja, editais maiores, né, para fomento de grupos mais consolidados e tal. Então, acho que essa é uma iniciativa. Eu acho que o que acontece, o que nós vamos ver para a área de cultura, eu acompanho também esse debate por conta da minha atividade profissional, como gerente de projetos de um instituto que trabalha com patrimônio cultural e que, no momento, justamente trabalha na implantação, na criação de unidades de museu, por exemplo, na cidade de Ouro Preto, em Mariana, em Minas Gerais, enfim. É um embate que quem trabalha na área, com teatro, com museu, com instituições que recebem público, estão atentos, que é o fato de que, seguramente, a gente vai ter uma queda muito grande no público. Uma parte desses espaços, né, sofrem isso de maneira muito maior do que outros. Por exemplo, se você tem um teatro, que você não tem possibilidade de reunir a totalidade dos assentos ali, de público nos assentos, e você precisa desse público para criar bilheteria. Então, acho que uma forma de encarar a pandemia, os resultados da pandemia, é o que vem sendo feito por o que a gente tem visto muito, que são as lives de cantores, mas que isso é muito mais simples de realizar, não é? Porque você, né, demanda menos estrutura técnica, mas outra forma é o que vem fazendo teatros ou outros espaços, a tentativa de criação, né, de formas de ter espetáculos online. Mas isso fica limitado a algumas linguagens, né? Você pode ter um músico fazendo uma live, você pode ter até, no limite, uma peça sendo encenada online, mesmo, né, gravada dentro de um teatro, por exemplo, mas tudo bem, a gente conhece filme por streaming, todo mundo vê, mas o cinema em si, quem vai voltar a ir ao cinema? Né? Então, o cinema vai ter que fazer o quê? O Cine Belas Artes aqui em São Paulo tem um sistema de streaming dele, já que é anterior à pandemia, mas e o cinema em si, como espaço físico, né? Enfim, então, eu acho que algumas soluções estão sendo desenvolvidas, mas quem está hoje realmente, eu tenho acompanhado muito o que acontece na área de museus, porque como é que você faz a extroversão, né, repete a experiência de visita ao museu, por exemplo, né? Você tem uma forma, claro, você pode fazer uma visita em 3D, você pode fazer, né, disponibilizar acervos, mas, na verdade, o que a experiência desses espaços expositivos aqui em São Paulo tem mostrado é que há um interesse grande do público, e aqui renderia uma discussão ainda mais longa, que é sobre exposições blockbuster ou não, que é o que faz aqui o MIS, por exemplo, ou qual é o papel se vale, né, se isso não é uma forma de criar um público muito grande para museus, mas que não necessariamente está refletindo sobre sua presença no museu, que eu acho que é uma falsa falácia, é um falso problema, porque, na verdade, o que a pandemia tem mostrado é que nós precisamos ampliar o público da cultura, público no singular, mas eu acho que para um público que abarca os diferentes públicos da cultura, né? Eu acho que o que fica evidente é que há necessidade de criar público para as atividades culturais. Enfim, eu acho que essas respostas ainda estão
não estão longe de estarem completamente desenhadas, mas eu venho pensando a respeito que, para minha opinião, eu acho que talvez a pandemia ela traga como resultado uma revalorização, né? Acho que é preciso revalorizar os espaços, os territórios da cidade, onde essa desigualdade fica cada vez mais latente. Eu acho que uma iniciativa, algo que deve restar dessa pandemia é o reconhecimento, né? Ela deixa muito claro que há uma desigualdade de acesso à cultura que é muito territorial. Enfim, então eu acho que isso seja um ponto para o futuro. Pessoal, mais alguma observação aí? Questões? Bom, eu vou fazer só 2 observações em relação ao Eduardo. A primeira, as 2 comparando assim, um pouco a nossa situação aqui em Ribeirão, né? Questão das verbas, né? Então, a dificuldade de você ter acesso a verbas em qualquer município, em qualquer local, né? Mas que aqui em Ribeirão a gente tem um histórico muito ruim, que é um histórico de perda de verbas, né? Ou seja, a prefeitura aqui deixou de mão beijada verba que poderia ser investida na cultura ao não assinar convênios, ou então a deixar esses convênios vencerem, as verbas não serem utilizadas, né? Então, é uma coisa. Outra coisa também que é uma diferença importante é a questão da transparência, né? Então, você falou dos relatórios que estão disponíveis lá no site e tal. Você obter informação da Secretaria Municipal de Cultura aqui em Ribeirão é uma dificuldade imensa, né? Então, só para comparar com a situação de São Paulo. Para fazer uma questão, né? 3 pessoas levantaram questões aqui, né? O Eduardo pontuou questões relacionadas à periferia, ao acesso, né? O Brandão falou da questão da gestão, né? Das verbas. Agora o Arthur se perguntou dos impactos da pandemia, dos desdobramentos. Eu vou fazer uma pergunta que você mencionou algumas vezes, mas assim, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais. Que, por exemplo, o Centro Cultural Tiradentes é um equipamento voltado para a questão de formação, né? Assim, a formação de atores que vão atuar no meio cultural de diversas formas, né? E a relação da formação dos funcionários da Secretaria Municipal de Cultura, né? Foram pensadas ações nessa direção, ou seja, de profissionalizar ou de qualificar mais os funcionários da própria Secretaria, nessa linha. Legal, Marco. Bom, só falando do seu primeiro comentário, essa questão de continuidade, né, das coisas não vencerem o prazo, porque isso é uma realidade dentro da burocracia pública, né, as coisas têm prazo, vencem, né, então, deixar a coisa morrer, o que, né, muitas vezes a gente vê, infelizmente, acontecer, né, a omissão também é muito ruim para as políticas, porque, inclusive, ela desmobiliza, né? Chega um momento em que Mas o que eu acho que a grande vantagem de uma cidade grande como São Paulo, talvez, e de uma cena cultural muito forte e que entra em embates entre si e com o poder público sempre, é isso, assim, essa pressão dos atores é o que força com que a secretaria inclusive, dê transparência aos seus dados, né? Que essa é uma demanda muito, muito grande, né, dos atores, né? Há uma consciência muito grande de que é preciso a secretaria ser transparente na gestão dos recursos e há um interesse na documentação, inclusive, desses processos, né? Eu acho que a secretaria teve, nessa gestão do Calil, aí um histórico de publicação de publicação de títulos, né, sobre os equipamentos, sobre as políticas, muito grande, e que ganha depois, na gestão petista de Haddad, um incremento maior ainda com a criação de políticas, né, no âmbito da prefeitura de gestão transparente dos dados, né, enfim. Então, eu acho que, mas para fazer essa um contraponto que você falou, acho que, de fato, uma questão aqui
e fazendo eco com uma das questões da questão do colega, que falou de como essas dinâmicas, como a política se desenvolve na prática, né, entre territórios, eu acho que um pouco é isso, essa pressão dos atores, essa organização dos atores, e o fato de que, numa administração municipal, né, na prefeitura, é muito difícil você ficar distante do público, né? A Secretaria de Cultura ainda fica, né, na área central da cidade, ou seja, né, na área de mais fácil acesso possível, né? Enfim, e as coisas acontecem no município, no território, né? Não dá para, é difícil você se manter apartado das dinâmicas da cidade. Mas falando da formação dos próprios funcionários, eu acho que, assim, como prática efetiva de gestão, durante o período da gestão Calil, ele coloca isso no relatório dele, inclusive, houve um esforço de formação dos servidores mesmo, através de uma ampliação de cursos, de criação de cursos ou de formas de requalificação profissional, né, no sentido de ampliação de conteúdos, e muitas vezes destinados, né, à prática mesmo, né, de gestão pública. Mas eu acho que o que poderia ter ocorrido, né, e acho que é uma agenda a se perseguir ainda, é um esforço, né, uma forma de formação, né, do servidor que passe, na verdade, por conteúdos, né, e passe menos pela forma e mais pelo conteúdo do que deveria ser uma política cultural, né. Então, acho que isso, eu uso o VAI como uma metáfora uma metáfora de um processo de formação, porque ele permitiu isso na prática, né, sem ter sido previsto, né, óbvio, como resultado do programa, permitiu com que vários servidores da secretaria, porque servidores de diferentes áreas da secretaria participavam da comissão de seleção dos projetos, então permitiu que vários agentes públicos conhecessem essas dinâmicas, né, conhecessem outras formas, perceberem que outras formas de fazer cultural tinham que ser admitidas dentro da secretaria. Então, acho que isso... Mas uma coisa, por exemplo, que houve uma época que a gente discutia isso lá dentro, eu discutia isso com o James, que você conhece, o James Abreu, que era, né, a tentativa de criação de um observatório de políticas culturais dentro da própria secretaria, que teria esse duplo propósito, um propósito de ser um locus para a organização da produção sobre o que a secretaria realizava, né, para o público, para você apresentar para o público, mas também pudesse ter essa característica de ser um espaço de formação interno da própria secretaria, né, de que você pudesse fazer com que os próprios servidores tivessem acesso a práticas de formação de maneira mais sistemática, pudessem, né, enfim, então, isso algo que eu imagino que seja muito, muito necessário, né, muito, muito fundamental, e que acontece de maneira, geralmente, muito, muito pontual, né, e ao sabor aí da orientação de algum gestor que toma esse assunto para si e resolve fazer uma formação com a sua equipe e tal. Mas eu acho que é uma prática, eu acho que é fundamental, porque eu acho que hoje, né, existe uma série de assuntos que são ordem do dia e que precisam ser trabalhados também, né? Eu acho que a secretaria, como eu comentei já até com você, eu acho que em outras ocasiões, eu acho que houve um ganho muito grande ao longo dos anos para a secretaria, do ponto de vista dessa formação de uma equipe que compreendia muito bem como lidar com essas dinâmicas e entendia o papel da secretaria, né? Assim, então, sabia que havia debates que precisavam ser trazidos para dentro da secretaria e traduzidos em forma de política pública. Eu acho que hoje esse desafio se coloca novamente, né? O que foi o início dos anos 2000, com a questão dos fomentos ao teatro, à dança, ao próprio VAI, eu acho que hoje se recoloca como um novo desafio, que é como desenvolver políticas que pensem
formas de gestão que abarquem a multidimensionalidade das formações culturais possíveis, né, dos grupos, das linguagens, da conexão das linguagens, e que também reconheça que é preciso que a Secretaria se aproximar de espaços não estatais no território, que é um pouco, acho que, como a gente conversava no grupo de estudo mesmo, o que a Secretaria de Cultura hoje está fazendo aí com o edital aberto para mapear e premiar equipamentos culturais que não são públicos, né, que não são estatais. Então, acho que, assim, seria preciso investir aí numa forma de criação de espaços de discussão dentro da própria secretaria e tal. Obrigado, Eduardo. Tem mais alguma questão, gente? Alguma dúvida? Se não tiver, eu estou encerrando por aqui, né? Eu acho que o Eduardo trouxe contribuições muito interessantes aqui para a reflexão da disciplina, né? Trouxe questões aí complexas, né, da própria dinâmica das práticas culturais, da relação com os diversos atores, né, que estão envolvidos. Então, eu acho que a gente tem elementos para refletir. Eu vou, daqui a pouco, ligar a gravação, né, ela vai estar disponível para vocês, mas eu vou pedir para a professora Deise depois subir, né, esse vídeo lá para a nossa página do YouTube com as lives, né, do curso, né, que aí fica acessível para mais pessoas, tá certo? Não sei se o Eduardo quer falar mais alguma coisa, se alguém deseja falar algo. Eu só desejo agradecer aí, Marco, a oportunidade e a todas as pessoas presentes aí. Beleza, então. Gente, obrigado, Eduardo, obrigado a todos vocês. Então, eu vou interromper a gravação aqui.